Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Explicaê, seja muito bem-vindo ao nosso EXP Resolve, o EXP Resolve de Geografia. Eu sou Gil Vieira, sou professor de Geografia aqui do Explicaê, e estou aqui para treinar, para responder questões, para te ajudar a desempenhar bem, não é? A atingir os seus objetivos, atingir as suas metas. É isso que a gente quer. E é isso que vai acontecer, eu não tenho dúvida disso. Pois bem, vamos responder essa questão é do Enem 2022, é uma questão de segunda aplicação, e é uma questão da competência 6 da prova de Ciências Humanas, a competência que é exclusivamente da geografia, praticamente, tá? A competência que exige conhecimento de meio ambiente e da relação, tá, a desarmoniosa entre sociedade e natureza, uma vez que as intervenções humanas na natureza traz como consequência profundos impactos ambientais. Bom, prova do Enem 2022 de segunda aplicação nos traz o quê? Nos traz isso. Olha o texto. Nações se comprometeram a reduzir as emissões de carbono para reduzir o aquecimento global na terceira conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP3, realizada em 1997 em Kyoto, Japão. Na ocasião, foi assinado o Protocolo de Kyoto, que criou a possibilidade de um país compensar suas emissões comprando crédito de outras nações. Esses créditos são gerados por ações que reduzem a quantidade de gases causadores do efeito estufa na atmosfera, como a recuperação de áreas degradadas de floresta. Uma empresa ou uma organização não governamental que recupera determinada área pode calcular a quantidade de CO2 que ela retira da atmosfera e vender esse crédito a empresários da pecuária que precisa compensar as emissões. O mesmo vale para um país que mede o conjunto de suas emissões e as balanceia com captura de CO2 ou compra de créditos, o que é carbono neutro e por que você deve se preocupar com isso, tá bom? Bom, aqui está o texto, é um texto muito explicativo, é um texto muito legal, um texto muito bacana, que traz, primeiro, a Conferência do Clima, a COP3, a Conferência das Partes. COP significa Conferência das Partes. Essa conferência, ela é organizada pelas Nações Unidas, tá? É organizado pela ONU. E é um texto muito explicativo porque ele traz a COP3 e traz o que foi estabelecido na COP3. A criação de metas para reduzir a emissão de carbono, a emissão de gases do efeito estufa, a emissão dos chamados GES. Reduzir em 5,2%, protocolo de Kyoto. Olha só, protocolo, eu estou aqui escrevendo protocolo de Kyoto, beleza? Esse protocolo previa a redução da emissão de gases do efeito estufa em 5,2%, tá? Entre 2008 e 2012, assim comparado à década de 90, certo? Então, redução, estou escrevendo aqui, redução, tudo bem? Redução de 5,2%, se comparado a 1990, da emissão, redução de 5,2% de emissão de gases do efeito estufa. Emissão dos GES, ok? Gases do efeito estufa, no plural. Isso é o que ficou estabelecido através do chamado Protocolo de Kyoto, realizado em 97, tá? É a Conferência das Partes de número 3, a COP3. A Conferência das Partes, tá? Começa a Conferência do Clima, começa a partir de 1995. Então, em 95 ocorre a primeira COP, a COP1. Em 96 ocorre a segunda COP, a COP2. E em 1997 ocorre a COP3, beleza? Na cidade de Kyoto, como está aí no Japão. É aí que é realizada essa conferência do clima. E daí sai
o acordo de reduzir a emissão de gases do efeito estufa em 5,2%. Nasce com isso, nasce como consequência disso, tá? O mercado de créditos do carbono. Então, nasce com isso o chamado mercado de créditos, mercado de créditos do carbono. É isso que nasce com o protocolo de Kyoto. Créditos do carbono. Beleza? Para cada tonelada de carbono que você deixa de emitir na atmosfera, isso é convertido em um crédito. Um crédito dentro desse mercado significa que você deixou de emitir 1 tonelada de carbono. Isso, como o próprio texto deixa claro, tanto serve para as empresas quanto servem para os países. Tanto os países quanto as empresas podem correr atrás dessa meta, reduzir gás do efeito estufa e converter isso em crédito dentro desse mercado de carbono. Tudo bem? Beleza? Inclusive, existe bolsas de valores que converte esses créditos em capital, em moeda. Então, existe bolsa de valor que faz essa conversão. A Bolsa de Chicago faz a conversão desses créditos de carbono em moeda. Tudo bem? Então, um texto muito explicativo. Há países no mundo reduzindo a emissão, recuperando áreas degradadas, preservando suas florestas e fazendo uso de energia alternativa. Então, tudo isso permite a redução da emissão de gases do efeito estufa. Ok? Recuperação de áreas degradadas, o texto traz isso, olha só. Recuperar, reflorestar os ambientes que foram degradados pelo desmatamento, pelas queimadas. Aí você recupera essas áreas, recupera áreas de vegetação de topo de morro, vegetação de encosta, mata ciliar, vegetação de margem de rio, além de você também estar usando, não é, fontes que não emite gases do efeito estufa, chamadas fontes renováveis. Tudo isso pode contribuir para você reduzir a emissão de gases do efeito estufa, tá? E isso se converte na forma dos chamados créditos do carbono. Isso atrai investimentos, atrai empresas que, obviamente, querem atender a essa pauta ecológica, a esse debate ecológico fechado, mas os países que não conseguem cumprir a meta de reduzir a emissão de gases, o que é que eles fazem? Como um país extrapolou a meta, cumpriu a meta, cumpriu tanto que, obviamente, tem muitos créditos, compreende? Cumpriu a meta de reduzir em 5,2% a emissão de poluentes e, além de cumprir essa meta, esse país ainda conseguiu créditos do carbono. O que é que os países que não cumprem a meta fazem nesse momento? Acaba comprando esses créditos. É o que o texto também está nos informando, tá? Existe venda de créditos do carbono. Então, geralmente, os países que menos poluem, que menos emitem, que são os países pobres, os países subdesenvolvidos, porque são menos industrializados, com menos indústria, com menos queima de combustíveis fósseis, estes países eles emitem menos. Geralmente são os países que mais possuem créditos de carbono. E quem mais compra? Os países ricos, os países que têm um equipamento produtivo maior, utilizando fontes sujas, poluindo significativamente o ar, e aí vão buscar os créditos desses países pobres. Compreende? Então existe um mercado de créditos do carbono e esse mercado ele nasce com a COP3, ele nasce com o protocolo de Kyoto. Isso é uma consequência do protocolo de Kyoto. Se ficaram metas factíveis, metas claras para reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, mas a partir daí nasce uma compensação. Nasce uma compensação e acaba que fica elas por elas. Porque há países cumprindo metas, e aqueles que não cumprem a meta acaba comprando créditos daqueles que cumpriram. Então acaba que fica elas por elas. Quando todos deveriam cumprir a meta, os que não cumprem compram créditos daqueles que acabaram cumprindo essa meta, tá? Então existe todo um mercado, uma questão mercadológica envolvendo os créditos do carbono, tá bom? Não esquece que os GES, os gases do efeito estufa, os GES, beleza? Gases do efeito estufa, olha só, são todos aqueles que contribuem para aumentar a quantidade de gases que retém
tá? O calor, a radiação infravermelha, não é? A radiação terrestre fica retida nesses gases e, obviamente, isso possibilita o efeito estufa. Mas aumentando a quantidade desses gases, você tem aí, como consequência, o chamado aquecimento global. Então, dentre os gases do efeito estufa, nós temos o CO2, o dióxido de carbono. Dentre os gases do efeito estufa, nós temos o metano, terrível, porque o metano não é filtrado, o metano não é capturado pelos vegetais no processo de fotossíntese, como também nós temos como consequência, tá, da emissão desses gases, como também nós temos gás, né, desse efeito estufa, os fluorados, os gases fluorados, beleza? Tudo isso aqui são chamados gases do efeito estufa. Então, o mercado de créditos do carbono é um mercado em que os países que cumprem a meta acabam tendo crédito e vendendo esses créditos para os países que não cumprem a meta. Beleza? Está feito aqui um pequeno resumo. Vamos para o enunciado da questão. Para os mecanismos de uso do espaço geográfico, o sistema compensatório descrito, porque é um sistema compensatório, ou seja, aqueles que não cumprem a meta, acabam comprando créditos daqueles que cumprem a meta, né? Então é uma lei de compensação. Descrito, né, no texto, esse sistema compensatório, representa um processo econômico. Então ele quer o processo econômico que essa compensação acaba gerando. E esse processo econômico proporciona o quê? A formação de cartéis. O que é cartel? Cartel é quando empresas se organizam para estabelecer preço, um preço único. Os cartéis acabam, logicamente, tirando do consumidor a possibilidade do estabelecimento de uma plena e livre concorrência. Com um preço único, o consumidor ele não tem, tá, onde, logicamente, buscar um produto com um preço distinto, um preço mais barato. Porque houve um acordo de empresas para estabelecimento do mesmo preço. Você elimina a concorrência e você tira, logicamente, essa livre concorrência do mercado e quem sofre com isso é o consumidor. A formação de cartéis é uma prática criminosa, é uma prática ilegal. Beleza? Criação de monopólio. Monopólio é quando você tem o controle, tá, de um produto total da sua produção feito por uma única empresa, ela monopoliza, ela tem o controle total da produção, tá? Isso é o que a gente chama de monopólio, tá bom? Bom, esse processo econômico que, obviamente, essa compensação gerou, o processo econômico gerado por essa compensação proporciona a supressão da poluição. Suprimir e acabar com a poluição. A poluição não acabou. Está se tentando diminuir a emissão de poluentes, mas não suprimiu a poluição. Proporciona a supressão, o fim da poluição. Não, a poluição continuará, mas a tentativa é reduzir essa poluição, reduzindo a emissão desses gases, tá? Bom, esse processo econômico proporciona a legalização de territórios. Legalizar territórios? Então não existe ligação nenhuma dessa legalização territorial com a temática aqui abordada. Não é? A temática abordada é aquecimento global, emissão de gases desse efeito estufa, tá? Mercado de créditos do carbono, a COP, a Conferência das Partes, nada a ver com a legalização territorial. Letra E, o processo econômico aqui, compensatório, proporciona mercantilização da natureza, não é? A natureza tornou-se um grande mercado, onde há grupos se beneficiando. Há países que continuam poluindo e comprando créditos para, logicamente, estabelecer aí a meta de redução de gás do efeito estufa. Perfeito? Portanto, o gabarito é a letra E, mercantilização da natureza, está aqui, mercado de créditos do carbono. Beleza? E assim terminamos esse vídeo, mas eu vou voltar porque vai ter muito mais questão para a gente resolver aqui no Explica Aí. Não esquece, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, o que é que você vai fazer? Deixa o like que a gente gosta. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.